Boa noite, gente, boa noite. Mais uma live hoje, tá acabando, hein? Hoje é a penúltima live antes do nosso evento especial, Recriando o Feltro, que acontece no dia 8, quinta-feira, às 18h32. Então, se você ainda não se inscreveu, corre no link lá da bio. Não precisa ir agora não, mas não esquece, tá? De se inscrever, é muito importante a sua inscrição. Vai lá se inscrever, coloca lá seu nome, seu e-mail, confirma a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp. O link pro grupo do WhatsApp está na página seguinte. Depois que você deixa lá seu nome e seu e-mail, e aí você clica lá para se inscrever, vai abrir uma outra página, e aí nessa página você sobe, rola um pouquinho a tela assim para cima, e aí vai ter um botão para você entrar no grupo do WhatsApp, para você entrar no nosso canal do Telegram e para você enviar o link para as amigas também, né? Para compartilhar, porque é muito legal, para trazer mais gente pro nosso evento, porque conhecimento nunca é demais, né? E vocês já estão sabendo disso. Quem tá me acompanhando aqui desde a primeira live já sabe disso. Então é isso, gente. Esse evento vai ser muito especial, tá? Porque eu vou te mostrar como você pode dobrar o seu faturamento, tá? Tornando o seu trabalho sensacional. Então, não perde não. Se você tá querendo essa virada de chave aí, não perde o evento, se inscreve lá no link da bio, tá bom? E é isso. Esse é o recadinho que eu queria dar antes da gente começar a nossa live de hoje. Que o assunto é esse que eu falei, né? Do nicho, que é uma dificuldade tremenda para muitas de vocês, eu sei disso. Às vezes é complicado você conseguir definir um nicho quando tá começando, né? Porque você acaba fazendo um pouco de tudo para poder entrar no eixo ali, para ver, né? Conhecer. E já vou dizendo logo de cara que isso é normal, tá? É normal. Dificilmente alguém já começa de cara com um nicho específico. Acontece, mas é uma minoria, tá? Não, dificilmente a pessoa já vai chegar, já vai começar a trabalhar com feltro e vai falar assim, só faço guirlanda. Existem pessoas que começaram dessa maneira, mas é difícil. Então eu vou falar, se você tá nessa dificuldade, fique tranquila, porque isso é normal e de repente hoje aqui você vai conseguir clarear um pouquinho mais a sua cabeça para definir o seu nicho ou mudar o seu nicho, quem sabe, né? Quem sabe eu não desperto uma ideia mirabolante na sua cabeça para você não mudar de nicho? Ficar mais específica ainda? Então, vamos lá, entrar nesse assunto. Primeiro, eu quero saber aqui se vocês sabem o que é nicho. Eu quero saber se tem alguém aqui que sabe o que é nicho, tá? Primeiro de tudo. Quero saber isso aí de vocês. Vocês sabem o que é nicho? Então, o nicho nada mais é que uma área específica, né? Dentro, vamos botar aqui no nosso caso, dentro do artesanato. No artesanato em feltro, que é a maioria aqui, eu acredito que é a maioria que trabalha com feltro. Se você não trabalha com feltro, não tem problema. Cada partezinha específica do artesanato, crochê, EVA, biscuit, existe um nicho, vários nichos na verdade, ali dentro. Então, aí exemplificando para ficar mais fácil, né? Na área do feltro, você pode trabalhar no nicho maternidade, você pode trabalhar no nicho de festas infantis, ou você pode trabalhar no nicho de brinquedos criativos. Existem vários nichos que você pode trabalhar dentro do artesanato em feltro, tá? E isso, quando você consegue segmentar esse nicho para você, é muito legal. Por quê? Porque você já vai focar num cliente certo, num público certo, que tem um perfil semelhante. Então já fica mais fácil para você definir aquele cliente lá. Lembra dos tipos de cliente? Já vai ficar mais fácil para você lidar com esse tipo de cliente, porque você já sabe que tipo de cliente é esse. Porque se você trabalha com o nicho maternidade, você vai atender na maior parte o quê? Mamães, vovós, madrinhas. Agora, se você trabalha com nicho de festas, você vai atender decoradores, vai atender fotógrafos, você vai atender mamães também.
Então já vai ter, né, uma outra possibilidade de público. Então quando você define o seu nicho, ele influencia em várias coisas, não só no seu cliente, tá? Ele vai influenciar também no seu estoque, na compra dos seus materiais, porque quanto mais específica você for, menos você vai gastar, né? Porque, vamos botar, eu acho maravilhoso, eu faço isso, de empregar técnicas diferentes na minha arte. Nada te impede de fazer uma boneca e colocar um vestido de crochê. Nada te impede de fazer isso. Nem por isso você mudou de nicho e tá fazendo crochê. Seu nicho continua sendo festa infantil, mas você fez uma boneca personalizada para decorar a festa, a mesa de uma festa, que o vestidinho é de crochê porque a menininha vai vestir um vestido de crochê na festa. E aí você tá englobando uma outra técnica ali, mas nem por isso você mudou de nicho, tá? Mas aí agora passando para uma outra... uma parte mais específica do negócio. A gente tem o nicho e a gente tem o subnicho. O que é o subnicho? O subnicho é quando você é mais específica ainda. Quando você vai fundo, sabe? Quando você mergulha de cabeça e fala, eu só faço isso aqui. Quando a pessoa define um nicho e um subnicho, geralmente essa pessoa se torna uma especialista. Ela é conhecida por aquilo ali, admirada pelas colegas por fazer aquilo ali e fazer muito bem, porque quanto mais ela faz, mais experiência ela tem, e isso se ela for se aperfeiçoando, se ela for estudando, se ela for agregando conhecimento à vida dela como artesã, ela vai se tornar uma especialista muito requisitada. Por quê? Porque ela segmentou muito o trabalho dela. Ela definiu um nicho e um subnicho. E aí você vira uma especialista. Se você tiver um trabalho bem feito, com acabamento bem feito, com técnicas elaboradas, você vira uma especialista e você vai ser claramente reconhecida por aquilo ali, tá? Então, é legal você escolher um nicho, mas para tudo existe um momento certo. Não adianta você querer começar hoje e achar que você já vai escolher um nicho e vai bombar de vender. Vamos ser realistas aqui, porque eu tô aqui para mostrar a realidade. Eu não tô aqui para vender um mundo cor-de-rosa para vocês. Que vocês vão escolher um nicho e vão bombar de vender. Pode acontecer que não. Se você não tiver a estratégia certa, né? Não conhecer o seu cliente, não conhecer o seu público, fica difícil. Porque porque a gente tem aquela crença do seguinte: a gente quer aprender um pouquinho de tudo, né? Isso é coisa de artesã, isso é normal. A gente quer aprender um pouquinho de tudo. E aí no final das contas, quando você para analisar, você não ficou muito boa em nada, ou quase nada. De repente você sabe fazer 10 tipos de técnicas diferentes, mas aí você aprendeu 10 tipos de técnicas, mas não empregou o seu empenho, não aperfeiçoou, não estudou, não ficou ali persistindo em alguma delas. E aí o que acontece? Você vai saber 10 tipos de técnicas e vai ser, falando português claro, meia boca. Quanto mais você se especializar numa técnica, numa área, melhor vai ser para você. É difícil no começo? É difícil. Para tudo tem um momento certo. E aí vocês vão me perguntar, Ali, mas como eu consigo definir o meu nicho? Já recebi muito essa pergunta, tá? Eu demorei muito para analisar, para ver o que eu gostava de fazer, para fazer essa análise. Para mim não foi do dia para noite, assim como é para algumas. Então não fique se martirizando porque eu não tenho nicho ainda. Eu vou falar algumas perguntinhas aqui para você se fazer, né? É legal até você fazer esse exercício de anotar a sua resposta, né? Para depois você analisar aquilo ali e de repente conseguir partir para uma área mais específica e conseguir definir o seu nicho, tá? E o que você pré-definiu, né, de todas essas perguntas aí que você se respondeu,
Tudo aí que você respondeu, que você aí você vai chegar num senso comum, né, com essas respostas aí que eu falei anteriormente. Isso daí que você definiu é lucrativo? Você consegue cobrar um valor legal, né? Consegue? Porque assim, a gente sabe, vamos botar um exemplo aqui. Eu vou escolher falou de festas, subnicho. Eu só faço lembrancinhas. Lembrancinhas é complicado. Por quê? Porque as pessoas não querem pagar tão caro, porque elas querem comprar em quantidade. Então elas acham que elas estão trabalhando com uma fábrica, né? Que faz 50 peças em 1 hora. Ou que a gente tá importando lá os produtos da China, não sei da onde, tá indo comprar lá, não sei, né? Pronto. E aí elas não querem pagar o valor que realmente vale, né? O valor que realmente é justo. Não é a maioria, mas a gente sabe que isso existe. Eu vejo reclamações de muitas artesãs quanto a isso, né? Quando são peças pequenas, as pessoas acham que por ela peça ser pequena, ela tem que ter um valor infinitamente menor. Só que as peças pequenas dão um trabalho danado pra fazer. Porque às vezes você tem que cortar uma florzinha que é miudinha e dá um trabalho, você fica ali, demora pra cortar, porque você quer que seu trabalho fique perfeitinho. E aí é um nicho complicado. Será que vai ser lucrativo pra você? Se for, se você tiver cliente pra isso, que te valorizem, ok. É um nicho válido pra você. Mas é isso que você precisa analisar, tá? Então essas são as perguntinhas que você tem que se fazer pra você conseguir abrir a sua mente e tentar definir o seu nicho, tá? São perguntas básicas. Você não precisa definir, vou responder agora e vou definir. Você faz essas perguntas hoje, aí semana que vem você volta aqui e vê de novo pra ver se sua opinião mudou, tá? Principalmente se você estiver começando. Agora, se você já tiver um tempo, né, no feltro e ainda não conseguiu definir, vai ser mais fácil pra você, se você realmente quiser definir o seu nicho, né? Vai ser muito mais fácil com essas perguntinhas básicas aí. É isso. É isso, gente. Só que depois chega um certo momento que fica mais fácil da gente definir esse nicho. Fica muito mais fácil, porque você vai saber o que você gosta, você vai saber o que você quer, você vai saber o que mais te dá lucro, o que mais vende no seu ateliê. Então vai ficar muito mais fácil de você definir o seu nicho. Então não tenham pressa nesse processo, porque às vezes é uma pressão danada. Define o nicho, define o nicho, define... Aí você fica com a cabeça... E eu vi muitas meninas definindo um nicho no calor do momento e parar de vender. Não tem encomenda. Zerar as encomendas. Então, pensem com calma, analisem toda a estrutura do ateliê de vocês. Quando eu falo ateliê de vocês, vamos nos portar como empreendedoras, a empresa, o negócio de vocês. Analisem o negócio de vocês, tá? Antes de definir o nicho. E aí, quando você definir esse nicho, vai lá, concentra nele. E é isso, eu queria passar pra vocês que tem o momento certo, tá? De você definir o seu nicho. Então, quanto mais claro você for, melhor será. Tá? Lembrando que não tem certo e errado. Existem pessoas que fazem de tudo um pouco. Tem gente que gosta de fazer tudo. E eu não vou chegar aqui e falar pra você, você tá errada. Não vou falar isso pra você. Mas a realidade é essa. Quanto mais específica você for, melhor vai ser. Né? Mais uma vez, você conseguindo definir o que você quer fazer, né, pro seu ateliê, você consegue se concentrar naquilo até para você procurar novas técnicas, procurar conhecimento, estudar, se aperfeiçoar, praticar, porque não adianta, gente, é a prática que leva à perfeição, não adianta. Não tem como. Tem gente que eu admiro quem começou a fazer uma peça de feltro agora e a peça já sai linda, porque a minha saiu horrorosa. A minha primeira peça foi uma coisa... Tadinha. Foi horrível.
Mas eu já tô aqui. Por quê? Porque eu não desisti. Porque eu fiz, refiz, treinei, testei, fiz de novo. E é isso que vocês têm que fazer. Eu vejo muitas meninas falarem assim pra mim: ai, Li, eu não tenho um acabamento legal, eu não consigo encher essa cabeça aqui e deixar ela perfeitinha. Mas por que será que você não consegue? Você tá se dedicando o suficiente pra aquilo ali? Porque às vezes eu olho, a pessoa tem um acabamento legal, tem uma costura boa, mas às vezes deixa a desejar no enchimento da peça. Deixa a desejar na simetria do rosto. São coisas básicas que a gente aprende, né? Quando a gente tá começando a trabalhar com feltro, sendo mais específica, porque eu tô falando da minha área, né? Eu acredito que seja da maioria que está aqui. A gente tem que aprender, gente. Ninguém nasceu sabendo. A gente tem que investir na gente. Não adianta. Não adianta. Agora uma coisa que eu vou falar aqui que de repente alguém vai discordar, mas eu vou falar porque é uma cutucada, mas é uma cutucada boa. É uma cutucada pra dar tipo, acorda aí, minha filha. Conteúdo gratuito é maravilhoso. Só que na maioria das vezes ele não vai te levar até onde você quer. Você vai ficar sempre no meio do caminho. Então, quem só consome conteúdo gratuito e acha que vai chegar num nível top, olha aquela pessoa que admira e fala assim: vou chegar nesse nível aí, mas eu não vou gastar R$1 investindo em mim, não. Eu vou ficar só vendo vídeo no YouTube, vou ficar só pegando passo a passo aí da internet, só pegando molde gratuito e vou chegar lá. Existe pessoas que têm um trabalho maravilhoso? Existe. Dessa maneira? Pode existir. Mas eu te garanto que a maioria investiu em algum tipo de conhecimento. Eu investi em mim muitas vezes. E não me arrependo. Porque quando eu investi em mim, eu acabei abrindo a minha mente para eu conseguir criar a minha própria identidade. Porque antes eu era que nem a grande maioria. Eu pegava uma peça e eu fazia igualzinho tava na apostila, ou igualzinho eu aprendi num curso. E eu queria fazer igual, porque eu achava que eu tinha que chegar naquele resultado ali. E quando eu cheguei naquele resultado de fazer igual, de realmente falar, caraca, consegui fazer igualzinho, eu me frustrei. Porque eu olhava pra peça, aquilo não tinha nada a ver comigo. Aí eu olhava no Facebook, que na época, né, que eu mais trabalhei foi mais Facebook, logo depois eu vim pro Instagram, mas eu ficava mais lá no Facebook. Eu olhava nos grupos, afins, páginas, um monte de peça igual. E aí eu falava assim, gente, mas eu não me identifico. Tá lindo. Mas eu quero algo a mais. Eu preciso me especializar, eu preciso sair da caixinha, né? Que eu falo isso pra vocês. E foi aí que eu comecei a mudar uma coisinha ali, mudar outra coisinha ali, passar a enxergar os materiais com outros olhos. Antigamente, como eu trabalhava com feltro, eu só consumia conteúdo de feltro. Aí depois eu comecei a seguir artesãs que faziam biscuit, EVA, outros tipos de peça. E isso abre a nossa mente para outras possibilidades. Hoje em dia, eu tiro ideias até de uma roupa nossa. É muito mais fácil, porque isso foi um processo. A gente vai se adaptando e vai criando os nossos processos. E aí, como é que você pode fazer isso, né? Vou te dar um exemplo simples aqui. Vou usar a minha área, lógico, vou trazer para o meu conhecimento o que eu vivi, eu vou trazer aqui o exemplo para vocês. O que seria essa mudança de nicho? Como eu já venho falado com vocês, as peças em feltro, elas criaram um padrão ao longo desses anos muito forte. Um padrão muito igualzinho, né? De peças muito parecidinhas, muito iguaizinhas, com o mesmo tipo de expressão, com o mesmo tipo de técnica.
E por muitas vezes você não consegue nem diferenciar quem foi que fez. Porque são muito parecidas. Se você pegar a foto, por muitas vezes você pegar duas fotos de artesãs diferentes e botar assim e falar quem foi que fez, você não vai conseguir identificar. Essa é a realidade. Porque são muito parecidas, tá? E aí, o que isso gera? Gera concorrência. A concorrência fica muito maior, né? Porque o cliente, pra ele tanto faz eu comprar de você, eu comprar da Ana, eu comprar da Priscila, porque é tudo igual. Então, se eu entrar no Instagram, tiver um link do WhatsApp, tiver um perfil bonitinho, me atender corretamente, eu vou comprar da primeira pessoa, eu não vou ficar pesquisando, eu não vou ficar olhando, porque tanto faz. Aí a gente entra na máxima do tanto faz, porque é tudo igual. E aí, por que eu quis mudar o que eu fazia? Por que eu me incomodei? Eu me incomodei porque eu estava acomodada. Eu estava acomodada com aquilo ali que já era passado pra gente há anos, muito certinho, muito encaixadinho, muito igualzinho a todo mundo. E eu aprendi assim. Muitas de vocês aprenderam assim. Eu aprendi assim também. Eu aprendi a fazer desse jeito. Só que chegou um momento que eu me acomodei. E aquilo ali me incomodou. Porque eu falei, gente, não é isso que eu quero. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que gosta de coisas diferentes. Que gosta de um trabalho diferente. Que gosta de uma... Nossa, isso aqui é inovador. Nossa, que interessante. Eu sempre fui esse tipo de pessoa, sabe? E no feltro, eu não estava sendo assim. E aquilo me incomodou. Porque se vocês forem lá, nas minhas primeiras fotos lá, vocês vão ver que o meu trabalho, né? Os meus primeiros trabalhos eram iguaizinhos os de todo mundo. Só que naquela época, eu tinha muito cliente porque era mais fácil. Não tinha, não tava nesse boom agora, né? Que um monte de gente trabalha com feltro. Então, se você não se especializa, se você não foca numa estratégia, você fica pra trás. Essa é a realidade. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim pra mim, Lia, eu não tenho encomenda, o que eu faço? Muitas coisas você pode fazer. Muitas coisas. A gente conversou sobre isso a semana toda, semana passada. A gente falou sobre isso. Você pode se especializar em alguma coisa. E aí você se especializando, você consegue atrair clientes diferentes, pessoas novas. De repente aquele cliente que não te valoriza, ele vai ficar para trás. Porque vão chegar pessoas que te valorizam. E eu falo por experiência própria. A partir do momento que eu mudei a minha estratégia de trabalho, que eu mudei as técnicas que eu empregava, os meus clientes mudaram. Mudaram, tá? Mudaram completamente. Eu passei a ter aquele tipo de cliente que desejava o meu trabalho, que queria ter uma peça minha, que desejava comprar de mim. Chegou um ponto que eu não precisava ficar anunciando nada pra ninguém. Porque a minha agenda lotava sozinha. Sozinha eu digo assim, as pessoas me procuravam. Eu não precisava ficar postando, fazendo anúncio em grupo. Fazia isso no começo. Fiz muito isso. Postar em grupo, procurar grupos de outra cidade e postar. Fazia isso demais, demais. Foi assim que eu fui criando a minha clientela. E depois que eu virei essa chave, que eu mudei o meu nicho, o meu subnicho, na verdade, que eu segmentei mais ainda o que eu fazia, os meus clientes mudaram completamente. Eu não precisei mais ir até o cliente. O cliente vinha até mim. Vocês estão entendendo o que uma virada de chave pode causar na sua vida? Às vezes é uma coisa que de repente você acha improvável pra você aí do outro lado. Mas passa a pensar com carinho nisso que eu tô falando aqui.
Porque eu também tive esse pensamento limitante que provavelmente você tá tendo aí agora. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei o que fazer. Eu já tive esse pensamento. Eu ficava, às vezes, noites em claro, pensando o que eu poderia fazer de diferente para sair da minha zona de conforto. E aí eu comecei a visualizar outros trabalhos, outras coisas. E aí eu fui vendo, sabe? Desenhos mesmo. E aí eu olhava e eu falava, caramba, vamos botar aqui um desenho específico, né? Eu fiz uma encomenda, a primeira encomenda que eu fiz de princesas depois daquele monte de kit circo, eu consegui fazer um kit princesas no meio desse kit circo, desse monte de kit circo, pra mim foi uma felicidade. E aí eu fiz as princesas, ficaram lindas, maravilhosas. A minha cliente amou, voltou a comprar comigo, porque ela gostou muito, virou minha cliente. Ficaram lindas. Mas depois, com o passar do tempo, eu fiquei pensando, eu olhava as fotos, porque quando a gente vai procurar referência na internet, a gente vê os desenhos, pra poder ver uma roupinha, pra poder fazer um detalhe. E aí eu olhava as referências e falava, caramba, por que esse olho não pode ser assim? Por que eu não posso fazer o cabelo desse jeito ao invés de fazer desse? E aí eu comecei a testar, né? Eu não sei se tem alguém aqui que conhece a minha apostila das princesas. Já tem uns anos já que eu lancei ela. Mas foi uma das minhas primeiras apostilas. E foi bem nessa época que eu virei essa chave. Eu tinha acabado de fazer aquelas princesas aí que todo mundo tá acostumado a ver. Que todo mundo faz. Que são lindas também. Mas que tinha uma concorrência enorme. Que você olhava pro lado, tinha princesa igual, tinha outra princesa igual ali, tinha outra princesa igual ali. Claro, os acabamentos mudam, né? A forma que a pessoa trabalha muda. Mas tinha vezes, quando você pega duas artesãs que trabalham muito bem e fazem a mesma peça, claro que vão ter peculiaridades, diferenças. Mas fica difícil de você definir uma coisa, não, esse trabalho aqui tá melhor que esse. Fica difícil. Então eu comecei a olhar esse subnicho com outros olhos. O que é esse subnicho? Eu comecei a trabalhar as expressões dos meus bonecos. Foi aí que surgiu esse pensamento de colocar expressões mais realistas nos meus bonecos. Aí a gente volta lá naquelas perguntinhas lá de como definir o nicho, né? Um subnicho que não é muito explorado. E na época que eu comecei, quase não tinha artesã que trabalhava esse tipo de rosto, que fazia um olho de feltro, que fazia uma técnica diferente pro nariz. Dava pra você contar no dedo as artesãs que trabalhavam dessa maneira. E aí eu comecei a querer desenvolver, né, as minhas maneiras de fazer. E eu ia tentando, elaborando, buscando conhecimento pra poder chegar onde eu tô hoje. E aí eu falo pra vocês, né, que se vocês olharem, na verdade, agora hoje em dia não, porque eu trabalho mais com cursos e apostilas, né? Às vezes eu faço uma encomenda aqui, outra ali, mas a minha mãozinha não permite que eu pegue mais tanta encomenda. Mas eu faço algumas encomendas ainda, né? Mas eu segmentei tanto o meu trabalho que eu fiquei conhecida por aquilo ali. Eu fiquei conhecida como aquela artesã que fazia os bonecos de festa com as expressões mais realistas, né? Naquela época eu nem usava o sombreado ainda, mas eu já fazia um olho de feltro, eu já fazia um narizinho diferente, eu já fazia uma boquinha diferente, eu já fazia um cabelo diferente, um sapatinho diferente daquele que tá todo mundo acostumado a ver. E eu já começava a meio que sair da curva. Aí eu via, por exemplo, um cliente meu me pedia uma peça de um desenho animado. Desenho Carros, da Disney. É uma das minhas apostilas que faz mais sucesso. Aí a gente fala assim, ai, Li, como é que surgiu isso daí? Surgiu de um perrengue. Essa apostila surgiu de um perrengue, surgiu de um problema. Eu comprei uma apostila, fiz
e vi que a apostila não batia, que o negócio não tava ficando bom. E eu fiz acho que 2 carros, não foi, amor? Eu fiz 2 e o negócio não batia. E ficou um negócio muito estranho. E eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu tava com prazo meio que apertado. E eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer agora pra fazer esses carros? Porque eu tava focada na apostila. E não deu certo. Depois de ter chorado, me descabelado, eu sentei e falei pro meu esposo, falei, vou desenhar esse troço. Seja o que Deus quiser, né? E aí eu vi o desenho, peguei várias fotos de vários ângulos, e aí eu fui, né, analisando as possibilidades e fiz, refiz, desenhei, nananã, e cheguei àquele resultado. Quem conhece aqui o meu trabalho vai saber de que apostila eu tô falando, né? Essa apostila aí, bomba de venda no ateliê. E saiu o resultado melhor do que o esperado. E olha só se eu não tivesse acreditado em mim, né? E eu não acreditei. Tanto que eu não acreditei que eu comprei uma apostila pra fazer. Eu não tava acreditando que eu conseguiria desenvolver um molde daquele. E se eu não me engano, a apostila Carros foi a 2ª ou a 3ª que eu lancei. A primeira foi da LOL. Foi a primeira apostila que eu lancei. Ah, LOL 2 foi a 3ª. E Carros foi a 2ª. Isso depois veio LOL 2. Foi a 2ª apostila da minha vida que eu lancei. Me aventurando. E tudo surgiu de um momento que eu não acreditava em mim. A crença limitante aí. Eu achava que não ia conseguir fazer um carro em 3D. E aí, quando surgiu o problema, eu fui lá e resolvi. E criei uma das minhas apostilas mais vendidas. Essa apostila tem o quê? 4 anos? Uns 4 anos. E eu vendo ela... Se eu tivesse vendendo agora, porque o meu site está fechado, as apostilas estão suspensas, vendia todo dia. Sem brincadeira. Era a apostila que eu mais vendi. Era não, é. É, porque ela ainda existe. Vendia muito. Patrulha Canina. Eu tentei fazer o rostinho dos cachorrinhos o mais parecido possível, o mais humanizado possível. E bombou. Por quê? Porque na época que eu fiz, na época que eu lancei, não tinham muitos parecidos. Então a gente cai naquele, de novo, no subnicho não explorado, que não é tão explorado assim. Quando não é tão explorado assim, e a gente faz um bom trabalho, a gente vira o quê? Especialista. Você aí quer virar uma especialista em alguma coisa? Então tá chegando a sua hora. Tá chegando a sua hora de tomar sua decisão. Pensa nisso. Se você quer um dia ser reconhecida, ser especialista em alguma coisa, ser valorizada mesmo. Não que uma artesã, tá? Que não tenha um subnicho não seja valorizada. Não é isso que eu tô falando. Aqui a gente tá partindo pro outro lado. A gente tá falando de uma outra parte. De um outro grupo de pessoas. Se esse é o seu desejo, tá na hora de você começar a pensar nisso. Porque eu mudei a partir de uma dificuldade. Eu tava acomodada. Eu tava ali naquela mesmice. Pra mim tava tudo muito bom, tudo muito bem. Tô fazendo encomenda, tô vendendo. Mas eu não saía daquilo ali. E aquilo ali me incomodou. E a partir do momento que eu mudei, né? Que eu especifiquei o meu subnicho, gente, vocês não têm noção o quanto eu trabalhei. Trabalhei muito. Até hoje eu recebo pedido de orçamento praticamente todo dia. Agora eu tirei, né? Mas antes, até uns meses atrás, tinha lá na minha bio agenda fechada, em letras maiúsculas. E eu recebia pedido de encomenda quase todos os dias. Porque é um tipo de trabalho que não é muito explorado. Então pensem nisso. Será que vocês não estão com poucas encomendas porque vocês estão fazendo mais do mesmo?
e tem muita concorrência? Será que se você se especializar em alguma coisa e focar naquilo ali para ser realmente boa, tá? Mas não é para ser mais ou menos, não. É para você focar e ser realmente boa. Será que sua vida não vai mudar? A sua realidade, a realidade do seu negócio não vai mudar? Isso são perguntas que eu acho que você tem que se fazer. Eu não quis ficar acomodada. Eu não quis mais viver na mesmice. Eu não quis mais viver na minha área de conforto. Porque quando a gente se acostuma, né, a ficar na nossa zona de conforto, geralmente a gente não evolui. Porque tá muito ali, muito certinho, muito bonitinho. Reparem que as pessoas que estão crescendo estão evoluindo, estão saindo da zona de conforto. Isso não sou eu que tô falando, é só você reparar. É só você abrir os olhos aí, rolando o seu Instagram mesmo, que você vai perceber. Isso é uma coisa que uma leve, pequena pesquisa te faz abrir os olhos para isso. Vocês conseguiram compreender o que eu vim falar para vocês hoje? Eu não vim só explicar o que é nicho, eu não vim só falar para vocês que é legal vocês definirem um nicho. Eu vim falar sobre a importância de você virar uma especialista e de repente mudar a realidade do seu negócio. Faturar mais. Não ter mais que correr atrás do cliente. Porque o cliente vai vir até você. Então pense nisso, tá? Gente, vocês são maravilhosos. Estou vendo um monte de comentário aqui, tá? Não percam o nosso evento de quinta-feira, Recriando o Feltro. Vai ser, eu acredito que vai ser uma virada de chave na vida de muitos de vocês aí, pelo que eu tô lendo nos comentários, pelo que eu tenho acompanhado de vocês. É uma oportunidade de vocês terem essa virada de chave realmente, né? Você quer se tornar uma especialista? Você quer ter um trabalho diferenciado? Um trabalho que não é muito, uma técnica que não é muito explorada? Então bora, gente, tá? Então se inscrevam no evento, falando lá, no evento, e eu encontro vocês aqui amanhã para mais uma live sensacional, porque a palavra de ordem é essa aqui, tá? Eu quero que vocês se tornem sensacionais, então é tudo assim, tudo desse jeito. Quero que vocês brilhem, que vocês apareçam, que vocês evoluam. Então bora comigo, espero vocês amanhã às 19h04. Boa noite, minhas lindezas. Um ótimo final de noite pra vocês, tá? Um beijo.